Vamos lá, vamos continuar nosso bate-papo sobre despertar. E aí, puxando o gancho do último vídeo que eu falei um pouco sobre liderança, tem muita gente que me pergunta por que eu desisti de ser líder, né? E, na verdade, gente, eu não desisti de ser líder. Até porque eu tenho aí uns conceitos sobre quem é líder, quem não é, que a gente pode falar num outro episódio. Mas o que aconteceu comigo, na verdade, foi que eu já era uma pessoa muito interessada no ser humano. E com o exercício da liderança, aconteceu uma coisa muito incrível, que é eu me apaixonei pelo ser humano. Então eu fiquei muito extasiada de ver algumas coisas que eu fazia intuitivamente, o quanto elas refletiam positivamente no time, né? Engraçado porque quando você faz essa conexão com o time ele simplesmente te segue, né? Ele confia em você, ele acredita em você, então ele vai com você para onde você for. E aí eu me apaixonei pelo ser humano e aí eu comecei a questionar algumas coisas que eu tinha que fazer e que não tinha que fazer, até que chegou um momento que algumas coisas conflituaram muito com os meus valores pessoais. E aí eu decidi deixar aquele momento. E eu fui estudar. Vocês sabem que eu fiz um período sabático, fiz umas tentativas de coisas diferentes. Mas eu acho que quando você tem uma missão, e todo mundo tem uma, embora tenha gente que acha que não, tenha gente que vai passar por essa vida e não vai perceber que tem, mas todo mundo tem, vai te levar para onde você tem que ir. Às vezes eu brinco que faz 20 anos que eu fujo de algumas situações e toda vez acontecem coisas novas que me levam até ela, né? E a gente brinca muito e a gente fala muito nessa vida que a gente aprende com os erros e que tudo que está acontecendo tem um motivo para a gente aprender. Mas esses dias eu estava ouvindo um podcast e aí a pessoa que estava sendo entrevistada falou uma frase que eu achei muito, muito boa, que é: às vezes não é porque você tem que aprender, às vezes é só porque você precisa parar de fazer. Gente, tem um macaco, olha! Olha! Desculpa, gente, deixa eu voltar aqui, é que tinha um macaquinho na árvore e foi muito incrível. Eu vi uma coisa se mexendo e eu não pude deixar de ver, porque a natureza é muito incrível, né? E aí tem coisas que você só precisa parar de fazer, você não tem que aprender mais nada, você só precisa parar de fazer. E eu acho que vale essa reflexão, né? A gente tem que pensar sempre assim, às vezes a gente está sendo submetido a situações que a gente fala, nossa, o que eu tenho que aprender? Nossa, o que eu tenho que aprender? Então, às vezes, não é que você tem que aprender, você tem que parar de fazer. Para de fazer e tá tudo certo. Mas, nesse processo de paixão pelo ser humano, eu também consegui despertar várias coisas no sentido de questões familiares, questões, relacionamento com a minha mãe, entender um pouco como é que funciona essa relação mãe e filha, né? A gente sabe que uma das grandes questões são o relacionamento pais e filhos, mãe e filha, mãe e filho, enfim. Porque também a gente traz muita coisa dos nossos antepassados, né? Então, quando a gente fala um pouco de despertar, a gente também tem que olhar para quem eram os nossos antepassados. O que eles deixaram pra gente? O que a gente carrega que talvez não seja nosso, mas seja de algum antepassado nosso e a gente está carregando. Então também a gente tem que fazer essa reflexão, esse despertar de olhar um pouquinho o nosso histórico familiar, né? Olhar um pouquinho e não, às vezes não reclamar da família que a gente tá, enfim. Mas olhar um pouquinho a história, porque essa história nos trouxe até aqui, né? Essas pessoas fizeram o que a gente é, né? Porque os principais valores que a gente tem, a gente traz lá da família. E a gente sabe que nem todas as experiências são tão boas. Mas eu acho que a gente precisa olhar para isso também, olhar um pouquinho para os nossos antepassados, para quem eram os nossos avós, nossos bisavós, quem são os nossos pais, e olhar para frente também, né?
quem são os nossos filhos, o que a gente está deixando para o mundo. Enfim, a gente parar de olhar para o nosso próprio umbigo, né? E passar a olhar um pouco para o outro também. É isso. Esse é um dos processos de despertar que a gente tem que ter na vida. Então a gente olhar para a gente e a gente olhar um pouco para a nossa história, dos nossos antepassados e das novas gerações que estão vindo da nossa família. Muito obrigada, até o próximo episódio.